Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa, sua família nesta manhã, aonde estamos aqui com o nosso Café com Jesus, hoje dando continuidade à apresentação dos nossos trabalhos. Estaremos falando acerca deste aqui que é uma maravilha, a cruz de Cristo. Estaremos falando um pouco acerca de tipos de modelos de cruzes e lugares, países, nações que aderiram a esse método de castigo, para as pessoas que ali cometiam erros, crimes e pecados. Aqui na palavra do Senhor em João 19:17 está escrito: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então Jesus ele sai daquela trajetória desde o palácio de Pilatos, onde ali houve o julgamento final, sai carregando nas costas o patíbulo da cruz, A saber que a cruz ela possui algumas partes e nessas partes nós estaremos falando, especificando aqui neste estudo maravilhoso que o Senhor tem colocado em nossos corações, para trazermos assim um entendimento melhor, uma compreensão melhor às pessoas acerca do total sofrimento que Jesus passou por amor às nossas vidas, carregando aquela dura cruz nas suas costas. Nesse estudo nós falamos das nações que aderiram a esse método, nós falamos acerca de todos os elementos que compunham a cruz, onde ali os gregos, os romanos, até no Egito se usava essa metodologia de crucificar pessoas, e várias outras nações estaremos falando sim aqui nesse trabalho. E em geral a cruz ela é formada por duas partes distintas. Em geral é o stipes crucis, que é o tronco da cruz, e o patíbulo, que é a trave da cruz a qual Jesus carregou. Só para se ter uma ideia, irmão. Segundo pesquisadores e arqueólogos, eles dizem que o patíbulo ele pesava aproximadamente de 50 a 60 quilos. Então, o patíbulo era a parte horizontal que ficava a parte de cima, onde o crucificado ele era pregado suas mãos, e ele era obrigado a, depois do flagelo, carregar durante a Via Dolorosa, durante aquela trajetória toda de aproximadamente 700 metros, que foi ali do palácio até o Gólgota, que é a Montanha da Caveira. Ele era obrigado a levar um peso de aproximadamente 50 quilos, e a saber que no meio dessa trajetória, no decorrer dessa trajetória, ele já tinha sido flagelado e ele continuava sendo espancado. Então, olha que coisa terrível as pessoas viviam na antiguidade, Formatos da cruz, nós falamos aqui sobre a cruz humilis e sobre a cruz sublime, São dois tipos de cruzes diferentes, onde a cruz humilis ela era mais baixa, era uma cruz que era colocada baixinha para que possibilitasse os animais do campo virem à noite e dilacerarem aquelas pessoas. Assim também isso aconteceu no Coliseu em Roma, quando o imperador Nero, a história vai dizer que por muitas vezes ele saía à noite, mais especificamente às madrugadas, onde as pessoas eram crucificadas ali no Coliseu para servirem de escárnio, principalmente os cristãos, viu, irmãos? Principalmente os cristãos eram crucificados, e Nero, na sua loucura, ele saía às vezes às madrugadas sobre o Coliseu, vestido com peles de animais, representando animais do campo, animais feras do campo, que vinham flagelar os crucificados. Então o homem era um demônio em forma de pessoa, E a cruz humilis, ela era uma cruz mais baixa para que possibilitasse os animais virem dilacerarem as pessoas que estavam ali. A cruz sublimes era uma cruz mais alta, foi essa a qual Cristo foi crucificado. Nós temos uma base sólida que pode nos comprovar isso quando o centurião chega próximo à cruz
E para confirmar que Jesus estava morto, ele leva a lança ao alto para poder alcançar o peito de Jesus e assim poder o matá-lo, certo? Nós falamos também acerca aqui do cedile, que é uma das partes de madeira aonde se colocava as pernas. E nós falamos acerca do supredâneo, que era uma espécie de pequeno degrau, onde em algumas cruzes a gente pode ver aquela base onde o crucificado coloca os pés para firmar. Aí isso parecia ser bom, parecia dar um certo conforto, porque o crucificado tinha um certo apoio. Todavia, esse conforto fazia com que se prolongasse a sua vida. Então, quanto mais ele estivesse vivo, mais tempo ele sofreria. Assim também como o cedile, né? Que era uma parte colocada entre as pernas, aonde o crucificado costumava sentar e ali descansar e aliviar o seu sofrimento, fazendo com que ele sofresse menos, mas por mais tempo. Louvado seja Deus. Então aqui nós falamos sobre a flagelação preliminar, que era o que acontecia com todos os crucificados. Ele primeiro passava por um flagelo, por um sofrimento, por um castigo, e depois aí seria crucificado. Carregamento da cruz, o condenado prévio e devidamente flagelado percorria a pé e despojado muitas vezes das suas vestes, além de ter que carregar a cruz. Depois de ter sido flagelado, a humilhação não bastasse, ainda era muitas vezes tirado as suas vestes. Para que o corpo fosse retirado da cruz era necessário pagar uma taxa, irmãos. Não era só chegar e eu quero tirar e vou levar, não. Era necessário pagar uma taxa. Nós vemos que José de Arimateia vai lá e conversa com Pilatos e consegue, através da influência, tirar o corpo de Cristo da cruz. Nós falamos aqui mais especificamente nesse trabalho acerca da cruz romana, que foi a cruz usada para crucificar o nosso mestre, né? Então veja bem, a cruz de Cristo, mais especificamente a mensagem da cruz, é para nós cristãos a base, a metodologia de uma vida a qual lutamos para seguir inspirados por essa tão sublime mensagem que nos arremete a momentos de angústia, dor e sofrimento, com o resumo de um imenso amor inexplicável, incompreensível à mente humana. Mensagem essa que tem influenciado gerações no decorrer dos séculos através do seu propósito e finalidades que têm sido cravadas nos corações da humanidade, trazendo arrependimento, renúncia, mudança, transformação e etc. Então, irmãos, é a mensagem da cruz. Não é a cruz que nos leva à salvação, mas a mensagem da cruz. Não precisa hoje nós usarmos crucifixo, nem imagens na parede, nem no nosso coração, nem tatuar em nosso corpo. Porque o que tem que ser tatuado é a mensagem dentro do nosso coração. O que deve ser cravado é a mensagem dentro do nosso coração. Porque de nada adianta eu ter no corpo tatuado, eu ter na parede pendurado e não ter no coração. Então, o importante aqui não é a imagem da cruz, mas a mensagem da cruz. Que essa cruz possa permanecer em nossos corações, gerando em nós melhores sentimentos para com Deus e para com o próximo. Que essa mensagem faça parte de nossa vida, no nosso dia a dia, para que assim possamos ser verdadeiramente imagem e semelhança de Cristo. Queremos orar por você e com você, mas antes queremos agradecer, louvar a Deus por sua vida, você que tem nos ajudado nesse projeto, tem impulsionado esses vídeos, tem colocado adiante, tem compartilhado com pessoas, tem feito com que muitas outras pessoas tenham tido o acesso a este conhecimento da palavra de Deus e tenha tido acesso à essência da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, você que tem levado adiante, tem nos ajudado e não só nos ajudado, mas feito a obra de Deus. Você tem sido um instrumento passando adiante a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, mais uma vez aqui, Senhor, gratos a Ti, cheio de alegria no coração por mais um momento, onde o Senhor tem permitido estarmos aqui falando do Teu amor, falando das promessas que as que ainda não se cumpriram vão se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre essa vida hoje, Senhor.
essa vida que nos ouve, que nos assiste, que tem acesso a esse conteúdo. Abre